Que bom, nós estamos de volta aqui para, mais uma vez, compartilhar coisas preciosas e importantes na vida dos nossos alunos. E nós temos de volta a Mari. Sabe, foi interessante na nossa aula presencial, em que os alunos na classe puderam dar alguns testemunhos. E tem uma aluna muito especial, muito competente. Ela disse que a palavra da Mari na aula passada a afetou e impactou completamente a vida dela. Ela teve uma vida mudada, especialmente pela identidade que ela tinha. Ela era aquilo que ela tentava ser exatamente o que ela fazia nos cargos que ela exercia. Ela não era mais nem menos do que simplesmente a função ou cargo. Isso na igreja, que levou um burnout na própria fé na igreja por causa disto, na vida profissional, na vida familiar. E ela ali pôde compartilhar que a aula da Mari a alcançou de uma forma tão especial, e ela é uma outra pessoa, teve a sua vida transformada, e ela falou, eu fui libertada, foi essa a expressão. E alguns alunos pediram para que a gente pudesse conversar mais um pouco com a Mari, ela está de volta. Então, Mari, que bom ter você aqui de volta, e hoje a gente vai conversar sobre a identidade desse líder, né? Pastor, eu quero muito agradecer, porque eu fiquei muito honrada com as mensagens, recebi algumas mensagens no Instagram também. Fiquei muito feliz mesmo. Eu tenho um lema que eu sempre uso, né? Que é fazer Jesus famoso. Então, seja através de podcasts, do Instagram, de aulas, eu fico muito feliz quando, através da minha vida, pessoas podem se encontrar com Jesus. Então, fiquei muito lisonjeada também. Primeiro, por esses alunos que falaram isso. E segundo, por receber mais uma vez um convite teu, né? Eu sempre falo que caminhar com o pastor eu sempre falo pastor Ximenes. É uma honra, visto o quilate que é o senhor como pastor, como homem, como professor. Então, a gente sempre fala que ser convidado uma vez é bom, mas ser convidado duas é melhor ainda, que significa que foi bom, né? E é isso que essa aluna falou, pastor, se enquadra muito com aquilo que que tu falou, né? O tema dessa aula, que é a identidade. E a identidade é algo que Deus tem me chamado a ensinar a muitas mulheres e homens também, mas especialmente as mulheres, porque nós vivemos numa crise de identidade muito grande. O mundo diz que nós podemos ser muitas coisas. E nessa loucura de querermos ser muitas coisas, nós não somos nada. Tem uma frase que eu sempre falo: uma pessoa em alto mar, sem bússola, ela não é livre, ela é perdida. Então a gente acha que, à medida que podemos ser muitas coisas e queremos ser muitas coisas, na verdade, a gente não é nada. Quando a gente tem muita opção, isso é um grande problema, porque aí a gente tem muitas dúvidas ao mesmo tempo. Então, quando se trata de identidade, nós precisamos saber qual é a nossa única e exclusiva identidade. E essa identidade, ela vai ser a nossa bússola para conseguir fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. A bússola traz liberdade, não controle. Então, o líder que sabe a sua identidade, com certeza, consegue ter uma vida muito mais feliz e muito mais alegre. Muito bem. Vamos começar então com a questão. Quais são as consequências ou os problemas de quem não tem essa identidade? Eu acho que o maior problema de quem não sabe a sua identidade é o medo. E aí, a gente pode colocar vários medos aí. Primeiro medo, o medo da rejeição dos homens, das pessoas, né? Quando a gente não tem uma identidade firmada, o medo da rejeição, essa intimidação, ela fica muito maior do que o normal. Porque veja bem, pastor, eu não sei quem eu sou. Eu fico à mercê do que as pessoas dizem que eu sou. Então aí a primeira coisa são esses rótulos. Os rótulos, eles são um grande desafio quando se trata de identidade. Veja bem, alguns rótulos, eles são muito fáceis de tirar. São dados por pessoas que não têm muita influência sobre nós. Tem opinião formada a nosso respeito, mas a gente vai lá e tira esses rótulos facilmente. Eu costumo dizer que é como aquelas garrafinhas de água, sabe, pastor, que tem um rótulo de plástico. Então você tira o rótulo todo de uma vez.
São aquelas intimidações, são aquelas opiniões de quem não importa muito sobre nós. Então, o rótulo vem, a falsa identidade vem e a gente tira. Porém, existem outros rótulos, que são aqueles rótulos difíceis de tirar, que normalmente são dados por pessoas que nós amamos ou que têm influência de alguma forma sobre nós. Talvez não exista amor por aquela pessoa, mas aquela pessoa tem um peso de influência sobre nós. E aí, quando essa pessoa coloca um rótulo sobre nós, baseado nessa identidade confusa, esse rótulo é difícil de tirar. É como aquelas garrafas de vidro que tem rótulo de papel, que tu vai tirando e vai ficando um pouquinho de cola e vai rasgando aquele rótulo. E aí a gente acha que tá pronto, que já conseguiu superar, e daqui a pouco, quando você vê, ainda tem mais um pedacinho desse rótulo, né? Pastor, quando eu tinha 18 anos, eu sempre fui uma pessoa eu sempre fui muito justiceira, né? O meu marido fala que às vezes eu sou barraqueira, mas eu não sou barraqueira, eu sou justiceira. Entendi. Eu sou do que é certo. Então eu sempre tive esse senso de justiça muito aflorado em mim. Eu sempre quis fazer alguma coisa para mudar o mundo, né? Eu sempre quis, vamos melhorar a vida das pessoas, vamos mudar o mundo. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu fui chamada para trabalhar numa prefeitura, lá do interior do Rio Grande do Sul, a cidade onde eu moro, pensando que eu poderia mudar a realidade dos jovens daquela cidade. E aí eu consegui um emprego, e a pessoa que me deu o emprego era a vice-prefeita na época, uma mulher que eu tinha muita admiração. Ela era uma grande inspiração para mim. Mas eu acabei servindo só como uma forma de ganhar voto. Quando ela se elegeu e tudo passou, ela então me demitiu. E quando ela me demitiu, ela falou assim para mim: Mari, tu é muito sonhadora. Te coloca no teu lugar. Tu é só uma menina do interior do Rio Grande do Sul. Essa prepotência de achar que tu vai chegar a algum lugar na vida, para com isso. E eu fui embora daquele dia. E aquilo, pastor, foi como se fosse uma faca rasgando dentro do meu peito, porque eu tinha aquela mulher como uma grande inspiração, ainda que ela não tivesse nem noção da admiração e do respeito e do carinho que eu tinha por ela. Só uma coisa aqui, alguém já disse que a nossa dor é tamanho do mundo significativo da outra pessoa pra gente. Uau! Isso é uma verdade absoluta, sabia? Uau, pastor. Essa frase é isso mesmo, exatamente isso. Eu fui para casa, graças a Deus eu venho de uma família cristã, né? Então os meus pais, meus irmãos, eu tinha 18 anos, né? Eles me afirmaram muito a minha identidade em Cristo naquele dia, mas aquela ferida, aquela impressão de identidade ficou no meu coração. E aí, pastor, toda vez que eu falhava de alguma forma, porque nós falhamos, né, pastor? Sim. O crente tem essa tendência de romantizar tudo, e a gente costuma dizer, se não é bênção, é lição. Às vezes não é nenhuma das coisas, às vezes tu falhou e tu cometeu erros e a vida é assim mesmo, e aí tu levanta, baixa a poeira e segue em frente. E aí toda vez que eu falhava de alguma forma, pastor, a voz daquela mulher vinha na minha mente: você é só uma menina do interior, você nunca vai chegar a lugar nenhum na vida. E aí aquilo me doía, aí eu sentia que aquele rótulo ainda estava ali. Anos depois, pastor, já com 20 e muitos, eu estava liderando uma equipe de 15 mulheres de várias partes do mundo, no evangelismo na Semana de Moda de Nova York, a qual eu lidero já tem 13 anos esse ministério. Nós evangelizamos modelos, celebridades e profissionais de moda, tanto em Oscar, Grammy e Semana de Moda. E eu estava numa Semana de Moda, num dos desfiles mais importantes, de uma marca muito famosa, liderando aquelas 15 meninas. Umas falavam inglês, outras espanhol, outra português. Eu estava assim, confusa. E aí, por um momento, eu parei assim, falei: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou só uma menina do interior do Rio Grande do Sul. Que prepotência eu querer liderar essas mulheres. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Por que eu fui inventar, onde eu fui amarrar meu boi, né? O que eu fui fazer que eu tô aqui, não vai dar certo? Por quê? Porque aquela impressão, aquela coisa que foi impressa em mim, na minha identidade, ficava voltando na minha cabeça o tempo inteiro.
aquela rejeição que alguém com influência imprimiu em mim. E aí eu me lembro, pastor, do Espírito Santo falar para mim naquele dia, naquele caos, daquele backstage. O Espírito Santo falou para mim: é verdade. Tu és só uma menina do interior do Rio Grande do Sul. Mas eu sou Deus. E eu pego a menina do interior e eu coloco ela onde eu quiser. E eu coloquei ela aqui para liderar essas mulheres. E aí, pastor, pela primeira vez eu senti que aquela identidade falsa que eu estava carregando, ela tinha sido descolada de mim. Hoje eu posso falar disso sem chorar. Livre, né? É verdade. Que coisa interessante, me faz lembrar de Davi. Ele era apenas um menino diante de grandes guerreiros e um grande gigante à sua frente. Ele era apenas um menino, não sabia lutar, não tinha armas, mas ele se veio em nome do Senhor e faz toda a diferença. É, Sabe, um menino ou uma menina nas mãos do Senhor pode fazer qualquer coisa em nome do Senhor. é verdade. Que linda lição, que lindo testemunho. Agora, me faz uma coisa, me diz uma coisa, o que a gente pode fazer para construir uma identidade equilibrada diante do Senhor para se tornar um grande líder? A gente fala que líder é aquele que influencia, né? Uhum. Então, na verdade, se eu não tenho a minha identidade, se a minha autoimagem é pequena, se me sinto sempre aquela pessoa simples, frágil, pobre, eu sempre serei limitado. E esses sentimentos e a voz do mundo tentam nos diminuir. Quem Uhum. somos, não é? Nos fazer menores e inferiores. Como nos tornamos pessoas de identidade e autoimagem superior, capaz de influenciar outras pessoas e se tornar realmente um símbolo para que pessoas possam ver em nós e desejem ser como nós? Isso Como aí. você entende? A identidade, pastor, eu costumo dizer, eu sempre falo uma frase, e essa frase é um lema para mim. Identidade é pertencimento. Você é a quem você pertence. Antigamente, na época dos escravos, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o senhor, o homem branco, né, que era o senhor dos escravos, e nós tínhamos os seus escravos. Então, pastor, conta-se a história de que, por exemplo, quando você tem um nome Silva, por exemplo, você é João Silva, e tem o João da Silva. Já viu isso? Tem o João Sim. Silva e o João da Silva. Eu, por exemplo, o nome Tony é da Silva. Então, que é o nome que eu trouxe do meu marido. Então, o que acontece? Normalmente, o da Silva é um nome de origem escrava, porque significa que aquele escravo era da Silva, ele pertencia ao Silva, que era o senhor do escravo. Então, quando Souza, por exemplo, era o dono do escravo. O de Souza era o escravo que pertencia àquele homem. Então, a identidade daquele escravo estava baseada no seu senhor. Ele era a quem ele pertencia. O senso de pertencimento daquele escravo definia a identidade dele. À medida que ele era livre, ele já não pertencia mais àquele senhor, ele podia usar o seu próprio nome. Então, pastor, eu acredito que identidade é pertencimento. Nós somos a quem pertencemos. Quem domina as nossas vidas, quem define as nossas vidas, define também a nossa identidade. Quando nós entendemos que somos filhos e filhas de Deus, entendemos que nós pertencemos a Deus, como o apóstolo Paulo fala, que nós pertencemos a Cristo através da adoção, nós somos adotados. Então, partindo disso, a minha identidade é de filha de Deus. E se a minha identidade é de filha de Deus e eu pertenço a Cristo, eu não preciso mais ter medo da intimidação, do aplauso ou da rejeição das pessoas. Eu não preciso mais definir a minha identidade naquilo que eu faço, enquanto eu produzo. Eu não preciso mais definir minha identidade no meu passado, em quem eu fui, em quem eu era, no passado ruim, aquele passado que me obrigaram a viver. Nada mais disso define a minha identidade. A partir de agora, eu pertenço a Cristo. E se eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo. Eu sou filha de Deus e, portanto, essa é a minha identidade. Eu acredito que quando, pastor, respondendo agora claramente a tua pergunta, quando esse conceito entra na nossa cabeça, quando esse conceito cria raízes, isso influencia diretamente o nosso senso de pertencimento e de identidade. E esse senso define o nosso dia a dia. Porque quando a gente fala tudo isso aqui, fica tudo muito no campo da teoria, no campo da conversa. Mas como que isso define
no nosso dia a dia. Eu falo sempre para as mulheres, como que você sabe que você tem uma identidade em Deus no seu dia a dia? É quando você vai num grupo de mulheres, você está num grupo de mulheres que você não conhece. E ali você ouve as mulheres falando que fazem isso, que conquistaram aquilo, e você não é aquela que precisa provar o que você fez. Você senta ali, você escuta, porque você sabe quem você é. Você não precisa mais falar para os outros o que você faz. Aí você entende que a sua identidade está em Deus. É quando alguém rejeita você e você usa aquela rejeição como um termômetro para ver se você está no caminho certo apenas. E não como aquilo não tira a sua paz. É porque você tem uma identidade bem definida. E assim, pastor, eu acredito que um líder que sabe quem é um líder capaz de mudar a vida das pessoas. O Tony falou isso na outra aula dele, né? Que um bom líder é aquele que faz as pessoas saírem melhores. Como que eu faço isso? Se eu não tenho minha identidade formada, eu tenho medo que as pessoas vão sair melhores do que eu. Então, a identidade é muito mais importante do que a gente imagina. Na verdade, muitas pessoas... interessante, eu tinha um amigo que ele foi escolhido como, sabe, o cara do ano por uma revista no estado, como empreendedor, porque ele administrava muitas instituições educacionais e tal. E um dia ele chegou para mim e disse assim, olha, eu não gostava muito de você, não. Eu falei, por quê, cara? Porque você sabe que eu brinco um pouco. Uhum. Você brincava comigo. Vou te falar uma coisa que ninguém sabe. Eu tenho um complexo de inferioridade, eu tenho uma baixa autoestima, estou me tratando. Ele disse, como? Esse é paradoxo, eu falo, você lidera instituições de pessoas, centenas e centenas de pessoas, e você é isso mesmo? Exatamente, quer dizer, ele tinha ali uma crise não apenas de identidade, também de autoimagem, né? E isso é muito difícil quando você está liderando pessoas, porque você não sabe quem você é. Exato. Não, tá perdido, você não sabe quem você é. Então, agora, como é que nós podemos, você falou muito bem, quando a gente olha para Deus, nós pertencemos a Deus. Como é que eu posso construir essa identidade de forma, vamos dizer, com base e de forma sólida? Que orientação se daria para as pessoas que estão... elas sabem, no fundo, se ela faz uma introspecção, uma retrospecção, que existe uma crise de identidade. O que fazer, então, para que se construa uma identidade? E pessoas com 30, 40, 50 anos. É porque isso não tem a ver com idade, né? Isso tem a ver com a intimidade que alguém tem com Deus e com os processos que tem com Deus. Eu diria, pastor, que primeiro a gente precisa se esvaziar, se despir, se libertar das 3 falsas identidades. Primeira falsa identidade: eu sou o meu passado. Eu sou aquilo que eu fiz no passado. Outras dizem, eu sou o passado que me obrigaram a viver. Muitas pessoas estão presas lá. Eu tive uma aluna de mentoria, pastor, que ela cometeu um aborto na sua adolescência com o filho de um pastor de uma igreja. E aquilo destruiu com a identidade dela. E ela dizia, Mari, eu sei que eu nunca vou conseguir superar, nunca vou conseguir ser mãe e ter filhos, porque um dia eu cometi esse pecado. E aí ela colocou a identidade dela numa escolha errada que ela fez no passado. Hoje ela superou tudo isso e é por isso que ela me autoriza a contar a história dela. Porque hoje ela é mãe, ela é uma esposa maravilhosa. E ela disse, por muito tempo a minha identidade estava no meu passado, naquilo que eu voluntariamente havia feito. Mas também tem aquele passado, pastor, ruim, que é aquele passado que nos obrigaram a viver. Aquela criança que foi abandonada pelos pais e obrigada a ser criada por outra pessoa. Aquela mulher que foi traída pelo marido, ela não escolheu passar por aquilo. Aquela mãe que perdeu seu bebê, ela não escolheu passar por aquilo. Então, existe também aquele passado que nos obrigaram a viver, que nós não escolhemos aquilo. E muitas vezes a nossa identidade fica presa nesse passado. Então, a primeira coisa, se despida da falsa identidade, você é o seu passado. Nem o seu passado que você escolheu viver, nem o passado que te obrigaram a viver e nem o passado glorioso. Você conhece, pastor, aquela pessoa que teve uma glória lá atrás e vive de troféu? Não, mas lá em 1991 eu fui eleito o homem do ano. E daí já tem 30 anos que a pessoa não produz mais nada, mas fica vivendo lá naquele troféu do passado. Essa também não é a sua identidade. A segunda
Falsa identidade. Você é aquilo que você faz. Quanto mais você fizer, mais você é alguma coisa. E isso inclui tanto profissionalmente quanto ministerialmente. O Senhor já ministrou muito no meu coração de que eu não sou o meu ministério. E isso é muito forte, porque pastor, nós já vimos, você já certamente já viu, aqueles líderes tóxicos de igrejas que baseiam a sua identidade no seu ministério e tem o seu ministério como um rei na sua vida, como aquela coisa mais importante. Essas pessoas colocam a sua identidade no ministério. E elas são pessoas controladoras por causa disso. Então, a terceira mentira sobre identidade que nós precisamos tirar são os rótulos, que é aquilo que eu falava. É aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Então, você precisa acabar com esses rótulos. Você é o filho do fulano, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, você é assim a vida inteira, né? Aquela coisa que os pais vão imprimindo nas crianças. Então, se despindo dessas 3 falsas identidades, nós podemos nos vestir, então, da nossa verdadeira identidade, que é de filhos e filhas de Deus. Nós pertencemos a Deus. E se pertencemos a Deus, nós temos com Ele muitas coisas. Eu tenho um irmão, pastor, hoje ele já tem 22 anos, casado, líder de jovens, um homem de Deus. Ele chegou na minha casa com 2 aninhos. Minha mãe foi no velório do pai dele. A mãe havia morrido em dezembro e o pai morreu em janeiro. E de causas muito tristes, mas minha mãe foi no velório. E quando ela chegou lá, ela viu aquele menino de 2 anos caminhando em volta do caixão. E o Espírito Santo falou para ela: esse menino é teu, eu vou te dar ele para ti. E ela adotou ele, então, com 2 aninhos, chegou lá em casa. Quando ele chegou lá em casa, ele tinha um nome. A primeira coisa que fizeram foi trocar de nome. Ele passou a pertencer a uma nova família, então ele passou a ter um novo nome. Quando ele chegou lá em casa, pastor, ele passou a pertencer a uma nova família, então ele passou a ter um quarto só para ele. Ele passou a ter irmãos e irmãs que antes ele não tinha. Ele ganhou uma nova família junto com esse pertencimento. Quando ele chegou lá em casa, pastor, a minha mãe falou assim para ele, desde pequenininho: eu te amo como eu amo os filhos que saíram da minha barriga. E por isso, você tem que seguir toda a responsabilidade que os filhos que saíram da minha barriga também têm. Então, o meu irmão recebeu, junto com essa nova identidade, responsabilidade. Ele tinha um padrão de reputação, de responsabilidade que os meus pais definiram para mim e para todos os meus irmãos, o mesmo. Quando eu vejo a vida do David, do meu irmão, eu consigo entender o que é identidade através do pertencimento. Porque o David foi adotado e recebeu um novo nome, uma nova identidade, uma nova família e novas responsabilidades. Quando nós somos adotados por Cristo, que é o que Paulo nos ensina, nós recebemos com Cristo um novo nome, uma nova identidade, um novo pertencimento, uma nova família na fé e também novas responsabilidades de andar conforme a Bíblia nos ensina. Então, para mim, pastor, identidade é pertencimento. Nós somos a quem pertencemos. Quais são os frutos dessa nova identidade em Deus? Eu acho que o maior fruto dessa nova identidade de Deus é a confiança. É saber quem eu sou. E essa confiança produz, então, pastor, uma autoestima boa, uma autoestima equilibrada. Porque o que é autoestima? Autoestima não é amor próprio. Autoestima é valor. É o senso de valor que eu defino que eu tenho. Então, quanto que eu digo que eu tenho? Qual é o valor que eu tenho? Eu já sei o valor que eu tenho através da Bíblia, que é um valor de morte, né? Jesus morreu na cruz e o sangue de Jesus ali já mostra o quanto eu tenho valor. Ele desceu do céu para morrer por mim, pelos meus pecados, para que eu pudesse ir para o céu. Então ali eu já entendo que eu tenho valor. Só que às vezes a gente sabe isso tanto na teoria, mas não sabe isso na prática. Uma vez que eu tenho uma identidade bem definida, eu começo a ter mais senso de valor. E aí, pastor, falar de autoestima é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas acham que a autoestima é vaidade. Ah, se eu tô me sentindo bonita, se eu tô me sentindo elegante, eu tenho uma boa autoestima. Se eu acordo e eu tô me sentindo feia, deselegante, mal arrumada, eu já não tenho autoestima. Não é isso. Isso é vaidade. A autoestima mesmo tá lá no Salmo 139. O salmista fala assim, lá no Salmo 139. Ele fala que ele vê, ele diz assim, eu te louvo, Senhor,
pelo modo maravilhoso que o Senhor me criou. Veja bem, eu te louvo pelo modo maravilhoso que o Senhor me criou. Então ele olha para ele mesmo, o salmista, ele olha para ele e ele entende que ele é maravilhoso. Ele está reconhecendo isso. Ele olha para ele e diz assim, eu sou maravilhoso. Né? As tuas, em algumas traduções, fala até incrível, tem várias traduções que falam isso. Ele se vê de forma maravilhosa, ele reconhece que ele é maravilhoso. E aí, o que acontece com o salmista? Ele vira soberbo, arrogante, prepotente? Não. Ele adora. A reação dele é adorar. Ele fala, eu te louvo porque você me fez de forma maravilhosa. Então, quando eu olho para mim e eu reconheço a forma maravilhosa como o Senhor me criou, e eu reconheço que eu tenho esse senso de valor. Eu olho para mim mesmo e vejo, Deus me deu valor, portanto, eu me dou valor, porque o Senhor me deu valor. E eu vejo o quanto o Senhor me fez de forma maravilhosa. A reação automática é louvar a Deus. Eu o adoro. Então, olha que profundo isso. Quando você não se dá valor, quando você não reconhece a forma maravilhosa que o Senhor te criou, isso é uma forma de ingratidão e é pecado. Yeah. Então, qual que é o fruto de uma identidade saudável? É eu olhar para mim mesma e reconhecer que Deus me fez de forma maravilhosa e eu o adorar. E sabe outra coisa, Mari? Uma coisa que eu percebo também, sempre percebi, é que Deus me fez exatamente do jeito que eu sou. Porque é do jeito que eu sou que eu me enquadro, fit very well, eu me enquadro perfeitamente no propósito, no plano de Deus. Se eu fosse diferente, se eu falasse de forma diferente, se eu tivesse outras habilidades, certamente eu não encaixaria exatamente naquilo que Deus quer que eu faça. Identidade tem a ver com a quem eu Com pertenço certeza. e com o propósito dele na minha vida também. Então, quando eu reconheço, eu construo essa minha autoimagem, dizendo, olha, eu sou assim porque Deus me fez assim, eu começo a ter uma sensação diferente da vida. Eu começo a olhar a vida de uma forma diferente. Os projetos e também o próprio processo da minha vida de forma diferente, porque Deus está me preparando para algo maior. Exatamente. E aí, pastor, não tem como a gente não adorar e não louvar e não bendizer, porque a forma como Deus me fez é diferente da forma como Deus te fez. E nós somos como essas peças soltas de um quebra-cabeça, que unidas, juntas, as tuas habilidades, a tua história de vida, unida com a minha habilidade, a minha história de vida, que encaixa com a habilidade, a história de vida de quem nos assiste. E assim a gente vai formando esse grande quebra-cabeça que é a história de Jesus. No final das contas, tudo acaba, tudo termina em contar a história de Jesus. Então, por que nós precisamos definir a nossa identidade? Por que nós precisamos saber ter uma autoestima bíblica? Por que nós precisamos saber o nosso propósito? Porque no final das contas, nós estamos contando a história de Jesus junto com Jesus e junto com os outros cristãos ao redor do mundo. A gente vai encaixando essa peça no quebra-cabeça. E no final das contas, a gente não tem a imagem completa, mas Deus vê de cima, Ele tem a imagem completa. E aí tudo faz sentido. Quando, pastor, nós não estamos vivendo a identidade que Deus nos chamou para viver, é como se a gente fosse uma peça perdida no quebra-cabeça. Você que tem filha, você sabe. Às vezes você quer montar um quebra-cabeça lá das suas filhas e está faltando uma peça. Não é ruim? Nossa, eu passei todo esse tempo e agora está faltando uma peça. E aí a imagem não se completa. Ao mesmo tempo, se você está com aquele monte de brinquedo e você encontra uma peça no quebra-cabeça, uma peça só, você diz, essa peça aqui ela não tem utilidade, porque ela não está junto com as outras peças, ela está perdida. E aquele quebra-cabeça sem a última peça também fica incompleto. É por isso que nós, os cristãos, a maneira como Deus nos fez, a identidade que Ele imprimiu em nós, a nossa história de vida, o nosso testemunho, tudo isso é esse quebra-cabeça. E nós precisamos ser líderes saudáveis para encaixar, para contar a história de Jesus. Muito bem. Então, a nossa identidade em Deus, primeiramente, nós construímos a nossa autoestima, que nos
faz entender quem somos e por que estamos aqui. Exato. Respostas às perguntas existenciais. O que mais poderíamos acrescentar? Que outra marca você pensa que a encontramos quando percebemos que a nossa identidade está em Deus? Eu acho que nós nos tornamos alegres. Alegres. Essa é uma palavra que Deus tem me falado muito. As pessoas andam muito tristes, pastor. As pessoas andam muito cansadas. Elas andam muito estafadas da vida. Quando eu falo isso, eu falo os crentes dentro das igrejas. Uhum. Estão muito cansados. A gente senta com as pessoas para conversar. Eu sento com muitas mulheres, pastor, toda semana para conversar. E elas estão cansadas, elas estão tristes. Mas uma vez que a gente sabe quem somos em Cristo, uma vez que nós temos uma identidade firmada, uma vez que nós entendemos o nosso propósito, naturalmente nós nos tornamos pessoas mais alegres. E pessoas alegres, elas são magnéticas. O mundo quer estar perto de gente alegre. A gente não quer, ninguém quer estar perto de gente triste, deprimida, cansada, frustrada o tempo inteiro. O mundo quer estar perto de gente alegre. E o crente ele tem que ser alegre para poder atrair. As pessoas precisam olhar para a gente e falar assim: nossa, como aquela mulher é alegre. Eu quero aquela alegria. Eu quero estar perto dela. Como que essa mulher é tão alegre? E aí o que ela faz? Ela segue Jesus. Eu quero estar perto do pastor Van Edson. O pastor Van Edson é sempre muito alegre, isso é verdade. Eu que conheço o pastor Van Edson, né? Vocês conhecem pelas aulas, mas eu conheço. Ele é muito alegre. A primeira vez que ele fez uma piada pra mim, eu fiquei olhando, não sabia se ele estava brincando, se estava falando. Depois eu entendi que ele é um homem muito alegre, pastor. E eu acho que essa alegria, ela é um fruto do amadurecimento, e essa alegria, ela faz com que outras pessoas queiram seguir Jesus. Na verdade, existe até uma disparidade grande entre aquilo que Cristo oferece no Evangelho e o Evangelho que vivemos. Uhum. Jesus disse: eu vim para que tenhas vidas e a tenhas em abundância. Há uma carência afetiva, emocional, tremenda, em todos os sentidos. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Né? Vinde de mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, eu acredito que o Evangelho nos torna leve, porque o Senhor toma sobre ele o peso tremendo que carregamos. E precisamos realmente encontrar no Evangelho que nos traga esta identidade, essa autoestima, essa felicidade, porque o Evangelho tem que nos trazer essa alegria, essa felicidade, não ser algo opressor ou depressivo, ou doentio. Isso não é de Deus, não é de Deus. E para que sejamos grandes líderes, precisamos ter uma vida equilibrada, feliz, alegre e celebração. As pessoas gostam, eu acredito isso, de estar com pessoas que estão sempre celebrando. E nós não aprendemos a celebrar. Exatamente. A celebrar. É porque eu costumo dizer isso, pastor, que a fila do consolo, ela é grande. A fila da celebração, ela é pequenininha. Porque quando você está triste, todo mundo tem uma palavra de consolo. Todo mundo te vê de baixo para cima. Ai, coitadinha, eu tenho uma palavra de consolo. Agora, espera você ser feliz. Espera você ter sucesso, crescer, sabe? Você ter sucesso na vida. Muitos poucos vão estar ali para te celebrar. Sabe, isso é uma experiência própria que eu tenho na minha vida. É interessante que nos momentos difíceis, estava cercado de muitas pessoas que estavam ali. Mas o verdadeiro amigo, eu entendi que se prova na prosperidade, na abundância, no sucesso. E muitos olham para você, estão celebrando, mas a gente percebe que não é uma celebração de fato, né? Então, infelizmente, precisamos viver isto e aprender isto. Quais as palavras que você gostaria de deixar para os nossos alunos nessa busca pela identidade, nesse desejo de serem mais e melhores, de encontrar-se consigo mesmo e de entenderem a razão da existência deles nessa terra, porque estão aqui, para que eles comecem a viver isso? Alguém já disse, um filósofo, nós não somos o ser, nós somos o vir a ser. Não é? E é interessante, isso parte de um existencialismo. Às vezes eu pergunto, se nós não somos o ser, mas somos o que vamos ser,
Por que não nos tornamos o que vamos ser agora, Uhum, não é? exatamente. É interessante. Então precisamos mudar. E sabe, eu sempre penso, aquela menininha pequenininha que alguém disse não vai chegar a lugar nenhum, hoje chegou e está muito longe, muito mais do que aquela pessoa que lá ficou Amém. politicamente. Mas é porque a visão, o mundo era pequeno. Uhum. E eu quero dizer que aqueles que estão assistindo a nossa aula, que estão nos vendo, nos ouvindo, que você pode ir muito além, pode ser muito mais, porque o Deus que nos criou, ele é soberano, absoluto, ele é dono de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento dele. Não rola uma pedra de uma montanha sem a permissão dele. Ele sabe quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Ele sabe absolutamente tudo. Então, vamos construir a nossa identidade nesse Deus que nos ama, que nos criou, que nos fez para a glória dele. E então eu queria que você desse suas palavras finais, Eu quero né? dizer que é tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Se a gente entender que tudo é sobre Jesus, a gente com certeza vai ser mais alegre e mais leve. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, pela honra de conversar contigo. Eu tenho alegria e eu posso dizer que é um grande privilégio poder te chamar de meu pastor, né? E que bom que esses estudantes também estão tendo esse mesmo privilégio. Vocês são sortudos. Deixa eu, para terminar, eu pergunto, você tem um grande ministério, né? Transformers. Uhum. Transformadas? Transformadas, em português. Transformadas em português. Eu queria terminar perguntando como é esse seu projeto para que alguns que queiram Uhum. aderir ou estar com vocês, porque a gente tem alunos de vários lugares, pessoas que estão muito interessadas nisso. Fala um pouco só para terminar isso. Rapidinho, você pode entrar no site www.institutotransformadas.com. Ele é um instituto onde nós ensinamos mulheres sobre 7 pilares, que é ouvir a voz de Deus, identidade, propósito, autoestima, sonhos, legado e impacto. Então, uma vez que a mulher passa por esse programa, esse método que eu criei, baseado nesses 12 anos de ministério com mulheres, você faz a sua mentoria, ela pode ser online, ela pode ser presencial, pode ser de 7 semanas, pode ser uma imersão de um final de semana, nós temos vários formatos. Depois, você pode se tornar uma mentora e ensinar esse método a outras mulheres. Então, você faz uma formação em mentoria comigo e aí você pode replicar todo esse método, esse conhecimento na sua cidade, na sua igreja, na sua empresa, na sua comunidade. Hoje nós temos mentoras aqui nos Estados Unidos, em Orlando, na Carolina do Sul, e estamos formando agora algumas em Nova York também. No mundo, nós temos mentoras em Moçambique, em Portugal, em todo o Brasil. Nós somos hoje 70 mentoras formadas por mim e mais de 500 alunas sendo ministradas em todo o Brasil e no mundo. E agora, pastor, uma notícia que eu tive essa semana que me deixou muito feliz. Uma das nossas mentoras é uma advogada lá de Fortaleza. E ela disse que ela fez a mentoria, fez a formação, e ela disse, Mari, eu quero ensinar esse conteúdo tão valioso para as mulheres, mas eu não me vejo ensinando isso nas igrejas. Ela disse, eu me vejo ensinando esse conteúdo para mulheres nos presídios. E aí ela teve uma reunião com a diretora do presídio feminino de Fortaleza e nós tivemos autorização, então nós vamos treinar 680 presas no presídio de Fortaleza. Cada penada que fizer o curso e que ler o meu livro, Cartas para Minha Filha, e fizer um resumo do livro, ganha 4 dias a menos de pena. Então, para nós é uma alegria muito grande. Nós estamos no mundo inteiro, e se você é mulher, ou se a sua esposa, né, porque aqueles homens que nos assistem querem fazer, é só entrar no site institutotransformadas.com ou me seguir lá no Instagram, @maricime. Muito obrigado, Mari. Então, deixamos aí, porque Deus quer nos usar. E às vezes precisamos de ferramentas, não é? E Deus tem provido essas ferramentas através de pessoas. Uhum. E é importante, se você quer começar a fazer diferença neste mundo, começa buscando essas ferramentas que vai te ajudar a ser mais e melhor, e você vai ajudar muitas outras pessoas. Quero terminar dizendo que Deus possa abençoar a sua vida, sabe? E no final do livro de Jó, no capítulo 42, depois de Jó ter perdido tudo e passado por tudo aquele sofrimento,
palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não é quando ele orava pela sua situação, seu problema, quando ele intercedia pelos seus amigos. Vale a pena olhar para os outros e ser bênçãos. Deseje ser bênção. Eu digo que o segredo da minha vida, da minha alegria, é saber que tudo que eu faço é para glorificar o nome de Deus e para edificar e abençoar vidas e pessoas. Isso traz completude, razão de vida, fulfillment e te torna a pessoa mais feliz do mundo. Porque não estou construindo apenas projetos transitórios, efêmeros ou passageiros. Algo muito maior, algo divino e eterno na vida das pessoas. E essa é a base do equilíbrio e do sucesso de qualquer vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora, terminando. Eu queria pedir a Deus a bênção sobre a sua vida. Pai, obrigado por tudo quanto ouvimos aqui, tudo quanto aprendemos, que possamos guardar em nosso coração e possamos aplicar à nossa vida diária, que muitas vidas sejam alcançadas e abençoadas, transformadas no Teu nome. Dá-nos, Senhor, sempre uma vida na Tua presença e sobre a Tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima.